O título da nossa mensagem é Quando a Fé Não Produz Vida. Quando a fé não produz vida. Semana passada, nós vimos que Tiago ele tocou acerca de um tema muito importante para os nossos dias, que falava acerca da acepção de pessoas. O perigo que nós temos de fazer acepção de pessoas, que era algo que estava acontecendo infelizmente, com aqueles cristãos que tinham sido dispersos por meio da perseguição, e havia sim um favoritismo para as pessoas que tinham mais condição, e tinha algumas pessoas que estavam se vendendo até mesmo como escravos, para que pudessem ter condição. Havia disputas em tribunais, muitas coisas acontecendo e que envergonhavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que Tiago ele tocou com maestria nesse tema. Nós vimos semana passada que a fé verdadeira se expressa num amor imparcial, porque ela nasceu de um Cristo que não fez acepção de pessoas para salvar. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, ele escolheu pessoas de diferentes classes. Escolheu homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, de diferentes nações. Então Deus não fez acepção de pessoas. Deus não foi um Deus parcial. Mas agora ele chega num texto que é fundamental, que muitas vezes é mal interpretado e muitas vezes é até mesmo usado de forma indevida para justificar a salvação por meio de obras, que nós somos salvos por boas obras. Muitas pessoas têm distorcido esse texto e têm usado para esse fim. E nós vemos que isso é um perigo terrível, porque o autor aqui ele não está falando de dois tipos de fé possíveis. Nós precisamos entender. Não há dois tipos de fé. A fé com obras e a fé sem obras. Existe a fé verdadeira, que como consequência vai produzir obras. E a fé falsa, que não vai ter efeito nenhum. Mateus capítulo 7, versículo 20, diz que pelos seus frutos conhecereis. Então hoje nós conseguimos ver certas marcas, se de fato houve uma conversão ou não. Obviamente nós não somos Deus. Nós sabemos que às vezes nós podemos nos enganar. Mas há marcas, há fruto, há uma verdadeira mudança daquela pessoa que de fato professa Cristo. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Porque os nossos dias, infelizmente, principalmente na internet, nas redes sociais, nós vemos que tem sido mostrada uma falsa piedade, uma falsa fé. Muitas pessoas têm usado a internet como fonte de lucro e autopromoção, se dizendo discípulos de Cristo, dizendo que creem no Senhor Jesus Cristo, dizendo que tem fé nele. No meio reformado também, muitas pessoas têm usado uma linguagem sofisticada, mas sem conversão real, usando o calvinismo apenas como estética para atrair seguidores, ensinando as doutrinas da graça de uma forma fria, intelectual, racional. Mas o resultado disso tem sido pessoas reformadas sem arrependimento, sem igreja, sem disciplina e, pior, sem temor. Nós vemos pessoas hoje que professam ser reformados, calvinistas ou qualquer linha que for, fazendo as coisas mais absurdas possíveis, que não são marcas de um verdadeiro cristão. É por isso que nós precisamos ter cuidado com isso, porque fé em Cristo não é algo intelectual, não é uma ortodoxia sem arrependimento.
Porque muitas vezes é isso que tem parecido. Eu saber as doutrinas, saber os 5 pontos, saber escatologia, sou crente. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz em João 3 que é necessário nascer de novo. Então nós vamos ver de fato o que uma verdadeira fé produz, qual é o resultado dela e o que uma fé falsa pode causar. Que nós vamos ver mais para frente que nada mais é do que um auto-engano e uma religiosidade vazia. No fundo é isso que uma fé falsa produz. Mas agora nós vamos para o nosso texto, a partir do versículo 14, que ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Nós vivemos num país que, segundo o IBGE de 2022, que foi os últimos dados oficiais, diz que 25,9% das pessoas se declaram evangélicas no Brasil. Isso dá aproximadamente 45 milhões de pessoas que professam ser evangélicas. Tem previsões não oficiais, mas que diriam que nesse ano, em 2026, chegaria a 35% da população que se declararia evangélica. Mas quais têm sido os frutos dessas supostas conversões? Qual tem sido o resultado e as marcas do evangelicalismo brasileiro? Quando nós olhamos aí para fora, para as igrejas, para os líderes religiosos, os que são mais seguidos, qual que são as marcas? Que evangelho elas têm pregado? Eu vejo algumas marcas. Eu vejo misticismo no meio pentecostal e neopentecostal. Eu vejo charlatanismo, que é a teologia da prosperidade cada vez mais crescendo e abocanhando muitas pessoas. Pragmatismo, até mesmo em igrejas históricas e igrejas reformadas. Nós vemos também o ecumenismo, que logo mais na frente nós teremos um pastor presbiteriano pregando num evento cheio de falsos mestres, hereges e até mesmo um padre. Nós vemos também mundanismo entrando em igrejas modernas, contemporâneas, antinomianismo, uma rejeição à lei de Deus, o dia do Senhor é desprezado das piores formas possíveis, e até mesmo liberalismo, até mesmo dentro de igrejas históricas e até mesmo ditas reformadas, entre todas as coisas. Esse tem sido o fruto, de forma geral, quando nós olhamos numa perspectiva ampla do evangelicalismo brasileiro. É isso que nós vemos. Essa abominação. Quantas pessoas, de fato, desse percentual creem no Senhor Jesus Cristo? Desses 45 milhões que professam fé no Senhor Jesus Cristo, quantos de fato nasceram de novo? Quantas têm marca de conversão? E nós podemos ver o Espírito Santo agindo. De que forma? Santificando. Porque é isso que ele faz. O mesmo Espírito que converte essa pessoa, nós vimos que nós não podemos separar justificação de santificação. Aqueles que forem justificados serão santificados. Então nós vemos que vai haver sim de fato uma mudança. E nós precisamos olhar para um texto que é muito importante, ligado também a isso. Peço que todos abram em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 14 a 23. Ele fala aqui dos falsos mestres, mas nós podemos trazer também para os falsos cristãos.
diz o seguinte, a partir do versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha. Aqui nós vemos de fato que nós descobrimos e podemos ver quem é cristão de fato, porque quem obedece à palavra de Deus, quem de fato tem uma mudança de vida significativa, não apenas palavras jogadas ao vento, não apenas presença virtual, mas de fato um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus Cristo, que causa bons frutos. A questão não é apenas falar, como muitas dessas pessoas dizem, boa parte da população, se nós formos falar, elas vão falar que aceitaram Jesus, que creram no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, e até muitos vão dizer apenas Salvador, mas alguns até mesmo dirão que é Senhor. Nós vemos aqui em Mateus 7 que diz que muitos falaram Senhor e Senhor, mas ele disse: apartai-vos de mim. Por quê? Porque de fato não houve conversão dessas pessoas. Elas não pertenciam a Deus, não eram eleitos de Deus. Nós precisamos avaliar: nós temos uma vida de comunhão com Deus, ou nós usamos a religião como essas pessoas, muitas delas usam, para obter status, um grupo social, para pertencer a um grupo, ou ser talvez um admirador da fé, ver alguns ensinamentos do Senhor Jesus Cristo como valiosos, e por isso quer seguir como uma filosofia de vida. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja de fato não houve uma conversão. São apenas pessoas religiosas, apenas pessoas místicas que estão dentro da igreja, bodes. E é isso que agora Tiago vai tocar nessa questão. Versículo 15 ao 17, ele diz: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não há maneira de mostrar que nós cremos realmente em Jesus Cristo se não formos nós sendo diligentes em boas obras por causa do Evangelho e para os propósitos do Evangelho. Muitos homens podem se vangloriar, afirmarem que são cristãos, se orgulhar de forma falsa, algo que na realidade eles não possuem,
dizerem que são salvos, mas de fato não serem. Dizerem que vão para o céu, que confiam, que creem, mas não serem. É por isso que Tiago vai tocar naquele problema anterior que ele tocou, que nós vimos semana passada, acerca da acepção de pessoas. Isso como uma marca de um verdadeiro cristão. Mas eu gostaria também que nós abríssemos em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 40, que diz o seguinte: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos, de meu Pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós vemos aqui que esse texto é muito claro, trazendo agora aquilo que Tiago falava, mas o próprio Senhor Jesus Cristo declarando nesse texto. Obviamente aqui esse texto não está falando de justiça social, que tem sido moda de alguns teólogos liberais, como se o evangelho fosse a salvação para os pobres de sua opressão. Não é isso que esse texto está falando. Não está falando de fato de comida e bebida, apenas disso, mas está falando de uma fome e de uma sede espiritual, que somente Deus pode suprir. Também não é como o neocalvinismo diz. Infelizmente, nos nossos dias, boa parte da igreja que se diz reformada é neocalvinista. O neocalvinismo diz que é um mandato cultural, que agora nós, como cristãos alcançados por Cristo, precisamos redimir a cultura. Então nós temos que nos engajar em todas as áreas e mudarmos a cultura. Mas nós precisamos lembrar que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo está indo para o seu fim. Não há o que fazer. O fim é inevitável. É por isso nós estamos aqui, para que almas sejam salvas, para que pessoas encontrem o Senhor Jesus Cristo, não para mudar uma cultura, não para mudar um povo. Não é isso. A cultura é manchada pelo pecado. As pessoas são importantes para Deus, são pessoas que vão para o céu. Não é uma cultura que precisa ser redimida, mas são pessoas que precisam ser salvas. O texto aqui, obviamente, está falando de amor aos verdadeiros cristãos, especialmente em sofrimento. Cristo aqui não está falando de melhorar o mundo, mas de evidenciar quem pertence a Ele. É assim de fato que as pessoas vão ver e viram de fato quem era o cristão ao longo da história, quando nós amamos uns aos outros, quando nós buscamos o bem um do outro. É assim que nós mostramos que de fato nós pertencemos a Deus. Mas como nós podemos fazer isso?
eu sendo um cristão, um eleito de Deus, como eu posso servir os meus irmãos para honrar e glorificar a Deus? Como nós podemos evidenciar, nós, aqui, Igreja do Senhor Jesus Cristo em Caxias do Sul, que na verdade, no fundo, por mais que nós tenhamos uma denominação, por mais que nós seguimos uma linha bíblica, uma linha teológica, mas nós somos cristãos. Como nós podemos ser luz e sal aqui na nossa cidade? Obviamente, tem muitas formas. E muitas vezes não é só financeiramente, como a maioria das pessoas pensa. Eu posso orar pelos meus irmãos. Eu posso ligar, me relacionar com os meus irmãos. Se edificar com salmos, hinos, cânticos espirituais, a palavra de Deus. É assim que eu busco indicar bons livros, servir juntos. Há muitas formas de nós mostrarmos que nós somos diferentes, que nós de fato pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver aqui que Tiago, ele continua. Versículo 18 ao 20. Ele diz: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, querer tu saber que a fé sem obras é morte? Então nós vemos aqui que ele está falando, obviamente, que essa fé sem obras é uma fé igual a dos demônios. É isso mesmo que ele está falando nesses 3 versículos. Tiago, como muitos afirmam, principalmente os teólogos liberais, ele não combate aqui a justificação pela fé, mas a falsa fé que não justifica ninguém. A falsa fé, ela não justifica ninguém. Se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, de fato não fomos transformados por Ele, não tivemos o nosso coração de pedra removido, colocado coração de carne, a nossa fé não salva, não justifica nada. Mostrar a fé aqui no texto é evidenciar publicamente o que é invisível. Obviamente nós sabemos e nós combatemos isso, que as obras não são a raiz da fé, como todas as religiões falsas afirmam. A única verdadeira religião é que afirma que nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, para arrependimento de pecados e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Todas as outras, resumindo, nós queremos conhecer qualquer outra religião, salvação por boas obras, de formas diferentes, mas a raiz é essa: as obras salvam. Nós, no cristianismo verdadeiro, Cristo Jesus salva. É essa a diferença. Mas nós precisamos entender que a fé verdadeira, ela vai produzir frutos. O fruto é inevitável. Se a minha vida não é frutífera, de fato não houve conversão. É isso que Tiago está falando. Tiago aqui está chamando a fé meramente intelectual de fé morta, igual aos dos demônios. Spurgeon disse que a fé que não muda a vida nunca salvou uma alma. Os demônios, e é isso que Tiago está falando, eles têm a ortodoxia correta. Eles viveram um período com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, eles o viram face a face, eles sabem que Ele é o Deus Criador. Eles sabem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Eles têm emoções, nós vimos aqui, eles estremecem. Então ter emoções, como os movimentos aí têm, não significa nada se nós não temos submissão. Não adianta nós sabermos a verdade,
Não adianta nós termos emoções, mas se nós não submetemos à palavra de Deus, isso é apenas religião morta. Isso é um tipo de espiritismo cristão. Por isso, nós temos que avaliar se a nossa fé aparece na obediência diária. Eu tenho sido obediente a Deus, aquilo que a palavra de Deus me ensina, me confronta, os padrões de Deus, o que Deus requer de mim como cristão. Eu preciso lembrar que ortodoxia sem piedade é igual a fé demoníaca. É por isso que muitos desses influenciadores digitais, eles no fundo estão ensinando uma fé de demônios. O que adianta eles terem o conhecimento do que é verdade, mas sem piedade, sem fruto do Espírito, sem amor, sem alegria, sem paz, sem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sem temor a Deus, sem reverência, sem santidade, uma vida totalmente imoral. É isso que nós vemos. As obras, elas não salvam, mas a ausência delas condena. Se nós não damos bons frutos, mostra que nós vamos para o inferno, que a nossa fé é vã, que nós estamos num auto-engano. É isso que a palavra de Deus diz. E por isso que agora nós vemos que Tiago, nos próximos versículos, irá trazer dois exemplos de pessoas de fato verdadeiros cristãos, onde há fé e obras, que é o exemplo de Abraão e de Raabe, que era uma prostituta. Versículo 21 ao versículo 25, ele diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então nós vemos aqui que pelo proceder é que nós vemos de fato quem é cristão. Não são palavras vazias jogadas ao vento, mas é que fruto essa vida produz. E a melhor forma de nós vermos isso é quando nós negamos a nós mesmos. Essa é uma prova que de fato eu sou cristão. Quando eu vou contra a minha própria razão, meus afetos e meus interesses para servir a Cristo ou para obedecer a Cristo. Isso mostra que de fato eu sou um cristão. Por isso a palavra de Deus diz: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é uma grande prova de que de fato nós somos cristãos. Nós podemos ver isso na vida aqui de Abraão e Raabe, porque Abraão ofereceu seu filho da promessa como um sacrifício. Obviamente ele foi poupado, mas era isso que Deus iria fazer, e não iria poupar o seu filho unigênito naquela cruz para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que nós pudéssemos ser perdoados. E Abraão creu que Deus poderia fazer e cumprir as suas promessas, independente de qualquer coisa. E ele creu, e ele fez, e isso foi, como nós vimos, creditado como justiça. Raabe também, quando ela acolheu os espiões israelitas, ela provou que a fé dela era viva, ela poderia morrer, poderia acontecer as piores coisas possíveis, mas ela creu e ela recebeu. Tanto que nós vemos que Raabe faz até mesmo parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então nós vemos que Deus alcançou ela também. E não foi algo por consentimento intelectual, mas o seu coração foi alcançado. Por isso nós devemos refletir. A minha fé, ela é intelectual ou real? Como eu sei que a minha fé é real? Quais as evidências que mostram que de fato eu criei, eu me arrependi, que eu sou um cristão, que eu pertenço a Deus? Que frutos minha vida tem dado? E por último aqui, nós vemos que ele termina, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui o apóstolo Tiago, ele sacramenta o mito que a fé não produz obras. Há tantas passagens na palavra de Deus, principalmente parábolas que o Senhor Jesus Cristo ensinava acerca do reino. Tem a parábola dos talentos, do servo inútil, dos lavradores maus, entre tantas outras que falam do perigo do falso engano, da falsa religião, da religiosidade. E nós precisamos atentar a isso. Um cristianismo sem vida, e hoje nos nossos dias, infelizmente, um intelectualismo cristão superficial e morto. É isso que nós vemos muitas vezes nas redes sociais. O Espírito de Cristo que habita no cristão, ele não é fraco. O mesmo Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo é o mesmo Espírito que irá te santificar, que irá transformar a tua vida, que irá te fazer frutífero, que fará com que você ame a Deus, que tema a Deus, que busque a Deus. Eu gostaria de finalizar lendo mais 2 versículos. O primeiro está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, voltando algumas páginas. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que não forem santificados por Deus não entrarão na terra prometida. Não passarão a eternidade com Deus. Se você professa que creu no Senhor Jesus Cristo, mas não há mudança de vida, transformação, e não apenas algo moral, porque muitas pessoas acham que a conversão é isso, te deixar uma pessoa mais boazinha. Não, é um caráter totalmente novo, uma nova mente, um novo coração, novos princípios, novos valores. É muito mais do que isso. Filipenses também, capítulo 1, versículo 16. Ele também nos reforça isso. Ele diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o mesmo Espírito que nos salvou é o mesmo Espírito que irá nos santificar até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ficaremos da mesma forma. Nós seremos transformados. E eu gostaria de trazer umas últimas aplicações finais para nós refletirmos. Não viva uma fé nas redes sociais. Viva uma fé real em Cristo, e principalmente numa igreja bíblica. Esse movimento falso que tem surgido na internet tem incentivado as pessoas a serem desigrejados, apenas viverem um cristianismo de aparência. Você precisa viver numa comunidade bíblica. Deus, a partir do momento que você é tornado um filho dele, é salvo, é reconciliado por meio de sangue de Cristo, ele vai te dar dons e talentos para você servir num corpo. Você precisa estar engajado naquilo que Deus está fazendo.
E como você vai fazer isso sozinho, se não for fazendo parte de uma igreja bíblica, servindo ao Senhor? Não há como você fazer sozinho. Largue grupos de debates fúteis. Leia mais a Bíblia. Boa literatura reformada. Ore mais. Jejue, não como barganha, mas nós sabemos que tem sim a sua importância, mas obviamente a oração é fundamental. Uma vida de oração. Seja luz e sal nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Como cristão também nós somos chamados. Spurgeon dizia que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então todos nós temos a responsabilidade de pregarmos o Evangelho em tempo, em fora de tempo. E por último, e não menos importante, avalie a sua fé pelos frutos. Você de fato é um cristão ou apenas um simpatizante da fé? Todos nós devemos avaliar, porque infelizmente, quando nós olhamos um percentual tão grande, e quando nós olhamos ao redor do mundo, nos Estados Unidos, outros países, em que boa parte da população se professa cristã, quais que têm sido os frutos dessas pessoas que professam? E eu olhar para mim, que diferença eu tenho dessas pessoas? Quem Cristo está me transformando? Eu tenho visto cada dia mais eu ser transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo, um caráter mais parecido com Cristo, uma vida de retidão, piedade, santidade, ou cada vez mais orgulho, ganância, poder? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e possamos avaliar uns aos outros e podermos crescer no conhecimento da graça e da verdade.